Olá pessoal, então nossa aula hoje é sobre a construção da equação de Schrödinger, né? Então nós vamos dar início aqui ao nosso curso de mecânica quântica, tá bom? E o que a gente vai fazer hoje aqui é justamente uma introdução para entender como é que a famosa equação de Schrödinger foi construída, né? Para isso a gente vai precisar voltar um pouco ao que a gente sabe sobre mecânica clássica, né? Por quê? Porque para fazer a conexão entre a interpretação da mecânica quântica e o que a gente sabe de mecânica clássica, né, é preciso a gente ir construir uma ponte aí, né, que essa ponte, existe uma história muito grande por trás dela, né? Então, por exemplo, para quem já viu um curso de física moderna, né, sabe que existem diversos experimentos, diversas evidências experimentais que anulam completamente a interpretação da mecânica clássica newtoniana a nível atômico, né? Então, a nível atômico, você precisa de uma outra teoria, né? Você precisa de uma outra formulação matemática também, para que você possa entender, para que você possa ter um embasamento, digamos, teórico e justificar, né, os resultados experimentais através dessa teoria, né? Então, o que a gente sabe de mecânica clássica, né? Lá na mecânica clássica, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que, basicamente, a gente tem a segunda lei de Newton, né? E essa segunda lei de Newton, o que ela diz? Né? A segunda lei de Newton, basicamente, diz que a força que atua sobre uma partícula, né, é justamente o produto da sua massa vezes a sua aceleração, né? Então, essa lei, né, F igual a ma, que governa todo, né, o desenvolvimento da mecânica quântica, da mecânica clássica, tá bom? Então, digamos que você tem uma partícula, eu fiz aqui um eixo, né, XYZ, digamos que você tem uma partícula que sai de um ponto P1, tá certo? E vai até um ponto P2, né? Obviamente que no instante t igual a 1, você tem o seu vetor posição R T1. Esse é o vetor posição da partícula, né? No instante T2, você tem o vetor posição T2. O que a mecânica clássica, né, vai te dizer? Ora, ela vai te dizer se durante esse movimento aqui, uma partícula que faz esse trajeto daqui para cá estiver sujeita a uma força ou a um campo, né, como você já viu no eletromagnetismo, como você já viu na própria mecânica clássica, né, a força gravitacional ela vem do campo gravitacional, a força elétrica ela vem, né, do campo elétrico. Então, digamos que essa partícula esteja submetida a uma força, né, não importa de onde vem essa força. O fato é que você pode sempre fazer, né, construir aqui a segunda lei de Newton e usar essa força como sendo, né, digamos, o gerador de movimento da mecânica clássica. Então, a aceleração da partícula, nesse trajeto aí do ponto T1 até T2, vai ser dado pela razão entre a força na qual ela está submetida, tá bom? Dividido por a sua massa. Até alguns autores, né, gostam de discutir bastante essa relação aqui, porque dizem que a segunda lei de Newton é a própria definição de massa, né? O que é a massa de uma partícula clássica, né? Vai ser justamente a relação entre a força na qual você emprega sobre aquela partícula, tá bom? E a força você pode medir, né? É algo que você mede no laboratório, é o quanto de força que você aplica sobre o sistema, né? Obviamente as unidades aqui são geralmente newtons, né? Mas você pode escolher outra unidade. E a aceleração é algo que você mede também no laboratório, né? É o quanto que uma partícula se deslocou de um ponto para outro, né? Ou seja, com relação à sua velocidade. O quanto que a velocidade dela variou de um ponto para outro. Então, a definição de massa é justamente a razão entre a força que você aplica e a aceleração que uma partícula desenvolve, né? Essa é uma das definições de massa, né? É uma definição, digamos, dinâmica, porque ela vai depender de uma causa e de um efeito, né? Não é algo que nasce da própria partícula, digamos assim. Não é algo que você pode se estimar com a partícula em repouso. É preciso que você tome, digamos, uma atitude sobre a partícula para poder observar o seu efeito, né? Então, a relação de causa e efeito é aí para definir a massa. Alguns autores gostam de definir dessa forma aí a massa,
né? Lógico que hoje em dia existe o sistema internacional de unidades, né? Existe toda uma forma aí padronizada de se definir as unidades, mas você pode entender massa como sendo a resposta dinâmica de uma partícula à ação de uma força, né? Essa é a definição de massa. Se a aceleração que ela desenvolver for pequena, mesmo você aplicando uma força grande, você pode dizer que a massa dela é muito grande. Tá bom? Pensação, se a aceleração que a partícula desenvolver for muito alta, comparada justamente à força que está sendo aplicada, né? Você pode dizer que aquela partícula tem uma massa muito pequena. Tá bom? Então a massa ela é um intermediador aí entre a causa, que é a força, e o efeito, que é a aceleração. Tá bom? Mas o que interessa para a gente aqui é saber o seguinte, que você pode pegar essa equação aqui e integrar, né? Você sabe que a aceleração é a integral da velocidade da partícula em relação ao tempo. Isso aqui vai ser força sobre m, né? E quando você fizer uma integral aí de um ponto até o outro, né? Ou seja, de um ponto T1 até o ponto T2, você integrar esse dv dt, né? A gente vai integrar também do outro lado, T1 até T2, f de t sobre m. Tá bom? Então daqui a gente tira o seguinte, que a velocidade num ponto T2, se você fizer essa integral aí, menos a velocidade no instante T1, né, vai ser igual à integral de T1 até T2 de f de t sobre m dt. Tá bom? E daí? E daí que você pode, dadas as condições iniciais, né, acerca da sua velocidade, você pode determinar quanto equivale a velocidade final da partícula. Então, digamos que a gente sabe quanto que vale, né? Então, sabendo o valor de V1, tá bom? Podemos calcular o quê? A posição da partícula no tempo posterior. Tá bom? Como? Como é que a gente faz esse cálculo? Né? A gente pode novamente integrar, dizer o seguinte, olha, então a velocidade da partícula agora, em qualquer instante de tempo, vai ser a velocidade da partícula no instante inicial, que eu posso dizer que é T1 no nosso caso aqui, mais a integral de T0 até T de f de t, vou colocar aqui T' agora, sobre m dt'. Por que eu estou colocando T'? Para que a gente possa fazer a integral da força nesse intervalo de tempo e o resultado final seja uma variável ainda do tempo, tá certo? Então, sabendo que v de t é igual a dr dt, a gente chega numa equação muito simples lá na física, né? Na mecânica clássica, que diz o seguinte, que a gente vai integrar aqui, né? dr dt, tá bom? A gente integra também aqui de t0 até t, de t0 ou de t1 até t2, né? Não importa aqui no caso. Eu já sei que esse cara aqui ele é determinado, v0 dt, tá bom? Mais a integral novamente de t até t0, né? De quem mais? Integral de t0 de novo até agora um t', né? Sendo que eu vou ter que integrar novamente aqui o resultado dessa força aqui, m dt'. Tá bom? Isso para que a gente possa corresponder aqui, fazer a integral aqui, ter duas linhas, né? Porque são duas integral aqui no tempo. Tá bom? Tem que fazer duas integral no tempo. O que a gente tira daí? A gente tira aqui r de t, vai ser o nosso r de t0, mais a integral, né, de t até t'. Isso aqui passa a ser agora, né, que ele pode depender de umas condições iniciais, mas se tiver já determinado, fica, de certa forma, determinado, que aqui vai ser a integral em t'. Né? Então, digamos que você saiba agora a velocidade inicial da partícula, você integra aqui dt', tá bom? Mais a integral t0, t', dt', dt
2 litros, tá bom? Aqui a integral de T 2 litros. Por que eu estou escrevendo essa expressão? Porque isso aqui seria uma situação bem geral, onde você tem como calcular a posição futura da partícula, né, dada as condições iniciais. E que condições iniciais são essas? É justamente você saber quanto equivale a posição inicial da partícula e quanto equivale a velocidade inicial da partícula. Uma vez que você conhece essas duas informações aqui, tá bom? Você é capaz de encontrar quanto que vale a posição em tempos posteriores. Isso aí é a mecânica clássica, né? Inclusive, você sabe já, né, de antemão que se, por exemplo, você tiver com aceleração constante, né, que é a famosa equação de movimento aí na física 1, você descobre, né, se a nossa força for constante, tá bom? Então, igual a uma constante qualquer, o que você vai ter aqui no caso é R de T é igual a R0, T0, mais V de quê? A velocidade da partícula, né? Quando vai ser integrada vai ser um V de T0, T menos T0, né? Mais um meio. Você vai integrar aqui uma constante, vai sair A vezes T, né? Você integrar de novo, se aqui for tudo T0, né, digamos assim, isso aqui vai sair T menos T0. Tá bom? Esse aí seria o resultado, digamos, de uma situação onde você tem a aceleração aqui no caso, que é basicamente a nossa força. Tá bom? Então essa equação aqui você já conhece, que é a velocidade inicial, T menos T0, isso aqui fica linear, mais um meio de quem? De força, né, que é constante, no caso aqui, sobre a massa da partícula, T menos T0 ao quadrado. Tá bom? Essa equação aqui você conhece. E por que eu estou escrevendo isso aqui? O que isso aqui tem a ver com mecânica quântica? Tem a ver o seguinte, que do jeito que a gente está escrevendo aqui, né, a posição da partícula, tá bom? Posição da partícula em tempos posteriores, ela é unicamente determinada, né? Ou seja, você consegue determinar exatamente a posição da partícula em tempos posteriores, dado que você conhece a força, independente de ser constante ou não, né? Ou seja, a posição da partícula em tempos posteriores é determinada a partir das condições iniciais, tá bom? E da força na qual está submetida. Tudo bem? Então, a partir dessas situações aí você já consegue determinar a partícula, né? Numa situação mais geral, onde você tem, por exemplo, a força que depende da posição, mesmo assim a situação ainda é perfeitamente determinada. Por quê? Então, digamos que a força aqui, né, na mecânica clássica, seja uma força que dependa só da posição, né? Ou seja, dependa só da distância entre as partículas. Você já deve ter visto em mecânica clássica que nessa situação, obrigatoriamente o momento angular aqui da partícula, que é dado por R vetor P, né? Isso aqui vai ser conservado, né? O seu valor do vetor vai ser conservado, né? Daqui a gente pode provar, se isso aqui for verdade, tá certo? Que o módulo de L é uma constante e ele vale justamente mR2 d ômega dθ dt, né? E isso te diz o seguinte, que se a partícula estiver sujeita a uma força radial, né, ela vai ter um movimento aqui que é dado no plano, tá bom? A posição da partícula ela é determinada num plano. Então aqui digamos que seja o nosso ângulo θ, né? E esse momento angular sobre essa partícula, ele é constante. Então a partícula executa
um movimento aí no plano e o momento angular é constante, tá certo? E nessa situação é interessante a gente observar que a gente pode inclusive escrever a equação de movimento, né? Porque se esse cara aqui é uma constante, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que θ, o valor do ângulo aqui, por exemplo, dθ dt, menos um θ de t0, é igual a esse momento angular aí sobre mr2, né? Ou seja, esse cara aqui que é o módulo, né? O L, sobre mr2 dt. Né? Você pode tirar isso aqui dessa relação aqui e encontrar a equação de movimento para o θ. Tá bom? E para o R, como é que a gente pode encontrar isso aqui? Nessa situação aqui também, a gente pode, lá na mecânica clássica, você mostra o seguinte, que o meio de mr2 ponto, né, mais, aí vai ter um termo aqui que é o termo centrífugo, né, 2mr2, tá bom? Isso aqui vai ser mais o potencial radial, que vem justamente dessa força aqui. Isso aqui vai ser a energia total, que é constante. Né? É um sistema conservativo. Isso aqui lá da mecânica clássica. Né? E o que a gente pode tirar daí? A gente pode fazer a seguinte brincadeira. Então, por exemplo, a gente pode escrever assim, um meio de mr2 ao quadrado, r.2 ao quadrado igual a E, menos L sobre 2m r ao quadrado, menos o V de R. Tá bom? Então, daqui a gente tira aqui dr, né? dt ao quadrado é igual ao quê? É igual a raiz de, você pode dizer que é 2, né? Sobre m, certo? Vezes E menos L ao quadrado sobre 2mr2 menos o V de R. Tá bom? Então a gente pode dizer que dr dt é igual a raiz de 2 sobre m menos L ao quadrado sobre 2mr2 menos o potencial na qual a partícula está sujeito, que é radial. Tá certo? Aí o que a gente pode fazer? Como o potencial depende de R, né? E esse termo aqui, que geralmente é chamado de potencial centrífugo, né? No movimento, no plano, depende do momento angular. Né? Perceba que quanto maior o momento angular da partícula, né? Maior esse potencial centrífugo aqui na qual está submetido. Né? Muitas vezes esse potencial centrífugo aqui, né, é justamente o termo que equilibra, né, uma forte atração do núcleo. Por exemplo, no caso da força gravitacional, né, os planetas só não caem para dentro do Sol, digamos assim, porque existe, né, esse termo aqui, centrífugo, né, que de certa forma contrabalanceia aí o potencial altamente repulsivo. Né? Então esse termo centrífugo aqui acaba aqui contrabalanceando o potencial atrativo, né? E não permite que a partícula venha a cair, né, para dentro do núcleo do sistema solar, né, que no caso ali é o Sol. Né? Então a gente pode escrever o seguinte, né, por essa relação eu posso tirar daqui que dt é igual a dr sobre raiz, né, de 2m menos L2 sobre 2mr2 menos o V de R. Tá bom? E daí que no final das contas eu posso integrar aqui de tempo t0 até t, né, dt, tá bom? E dizer que isso aqui é igual à integral de R0, que é a posição inicial da partícula, até um R qualquer, dr', raiz de 2 sobre m
L2 vezes E. Então, com essas duas equações aqui, essa daqui, certo? E essa outra aqui, eu consigo descrever exatamente o movimento da partícula no plano, né? A única coisa que eu vou precisar conhecer de antemão e que é parametrizada, né, é a energia total do sistema, né, o momento angular da partícula, tá bom? E as posições iniciais, ou seja, digamos o nosso R0, né, e um θ0 aqui, que é as posições iniciais. Então, uma vez que eu conheço essas 4 informações aqui através de outros métodos, né, então é preciso conhecer isso aqui de antemão, né, no movimento no plano, né, eu posso encontrar exatamente as posições futuras da partícula, né? Então o movimento ele é determinado exatamente. Então, de forma geral, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a mecânica clássica, a mecânica newtoniana, ela é determinística. E quando eu digo que ela é determinística, significa dizer que todo o movimento da partícula ele é unicamente determinado pelo campo gravitacional na qual a partícula está sujeita, né? Esse campo vai dar origem justamente a essas informações aqui sobre momento angular e energia, ou as informações que a gente tem lá anteriormente, que era a força. Essa força aqui. Então você pode ir para uma abordagem. Para você resolver um problema na mecânica clássica, você pode ir para uma abordagem de força, que é usando essa equação aqui, né? Ou para a abordagem energética, que é usando essa equação aqui. Então, quando você tem uma abordagem energética, desde que o seu sistema seja conservativo, obviamente, você pode trabalhar com energia parametrizada, né? Ou seja, energia constante. Quando o seu sistema é conservativo, se não for, você tem que ir para a abordagem de força, não tem jeito, porque você vai ter uma perda de energia. Consequentemente, você vai ter uma realização de trabalho aí e uma variação da energia cinética aí, no caso, que vem justamente da realização de trabalho de uma força dissipativa, né? Então, não é o caso aqui. No caso aqui, eu estou com um sistema conservativo, a força depende unicamente da posição, né? Nesse tipo de abordagem aqui, o sistema continua sendo exato. Você consegue prever exatamente onde é que vai estar a partícula em qualquer instante de tempo. É assim que os pesquisadores fazem, por exemplo, para detectar a posição de satélites, posições dos astros, né, que rodeiam aí o sistema solar, né? A trajetória de partículas sujeita a campos elétricos também é determinada, né? Partículas carregadas, você consegue determinar exatamente, né? Porque as equações que gerenciam, digamos assim, o movimento são equações determinísticas, né? Que vêm justamente de uma abordagem clássica. Tá bom? Então essa abordagem aí, ela é exata. E de onde é que nasce a mecânica quântica, né? Por que a gente vai falar aqui de mecânica quântica? Para quê? Né? A pergunta que talvez você possa estar se fazendo aí, por que falar de mecânica quântica? Né? Se a mecânica clássica já é exata, é perfeito, por que falar de mecânica quântica? O problema surge do fato de que o elétron, né, que é a entidade, né, uma das entidades que compõem aí a matéria, né, ele ao longo da história da ciência, ele foi projetado para ter, né, digamos assim, foi descoberto, né, ter 2 tipos de propriedades. A primeira propriedade é a propriedade corpuscular. E o que é uma propriedade corpuscular? Propriedade de partícula. Né? Tá bom? Ele se comporta como uma partícula. E a outra propriedade do elétron, que também foi incrivelmente detectada posteriormente, é que ele se comporta como onda. Então ele tem uma propriedade aí ondulatória. Então,
não só a luz possui essa dualidade onda-partícula, mas o elétron também possui essa dualidade onda-partícula. Ao longo da física moderna, por exemplo, você já viu diversos exemplos, né, em que a luz se comporta como partícula, né? A gente pode citar aqui alguns deles, né? Por exemplo, se você olhar para a luz, né, se você quiser trabalhar ela como partícula, onde que a luz se comporta como partícula? Tem alguns experimentos, tem algumas observações experimentais. Quais são? Reflexão da luz, uma das propriedades mais antigas, né? Reflexão da luz ela é uma evidência, né, de que a luz tem propriedade corpuscular. Porque assim como a matéria bate e volta quando você toca uma parede, a luz bate e volta no espelho, digamos assim. Então, ela se comporta como partícula. Mas existem outras evidências mais modernas, digamos assim, que a luz se comporta como partícula, né? O famoso espalhamento Compton. O que é o espalhamento Compton? Você deve ter visto isso em física moderna. É basicamente uma colisão da luz com um elétron. Então, quando a luz colide com um elétron, né, ela desvia o seu caminho. Então, como é que você pode imaginar, em princípio, um objeto que não tem massa, mas que, ao se chocar com um objeto com massa, desvia o caminho, né? E muito mais, desvia também a frequência, né, que é interessante. Tem um desvio de comprimento de onda. Então, no espalhamento Compton, você deve ter aprendido isso daí, que a luz, no momento em que se choca com o elétron, né, ela se desvia. E colisão é uma propriedade de partícula, né? Outro fenômeno interessante que prova, digamos assim, ou que sugere que a luz tem propriedade corpuscular é o efeito fotoelétrico, que é semelhante ao espalhamento Compton, mas nessa situação aqui a luz consegue arrancar elétrons de uma superfície metálica, né? Então, dado a frequência, dada a energia daquele raio de luz que está incidindo sobre uma chapa metálica, você consegue, né, arrancar elétrons daquele material. Tá bom? Isso é o chamado efeito fotoelétrico, só foi explicado justamente com a teoria quantizada da luz de Einstein. Mas é uma evidência de que a luz tem propriedade também de partícula, né? A luz, para ser onda, por outro lado, né, também tem vários exemplos. Outro exemplo interessante que mostra que a luz também tem propriedade ondulatória é a difração da luz. O fenômeno de difração, quando a luz passa por uma pequena abertura, né, ela difrata, ela espalha. Isso só acontece com ondas, tá certo? Outra evidência de que a luz também tem propriedade, digamos, ondulatória é todo o eletromagnetismo. Todo o eletromagnetismo, né, todos os fenômenos eletromagnéticos são explicados, né, as equações de Maxwell são explicadas considerando que a luz é uma onda, tá certo? Então, evidência de que a luz é onda existem aos montes. E evidência de que a luz é partícula também existem aos montes. Para o elétron, já é um pouco diferente. Mas é a mesma coisa, no sentido de dizer que ele tem também os dois comportamentos. Onde que o elétron se comporta como partícula? Né? O elétron se comporta como partícula nos experimentos de Millikan. Você deve ter estudado também em física moderna, né? Ou seja, o elétron você consegue equilibrar elétrons, partículas carregadas, né, de íons, né, simplesmente com o auxílio, né, de campos, tá certo? Então isso só acontece para partículas. Você consegue, digamos, né, Millikan, no seu experimento, ele conseguiu equilibrar, né, suspender partículas carregadas, que no caso, né, eram quântons, né, de elétrons, né, com o uso, né, de campo. Então você consegue suspender partículas. E essa suspensão de partículas aí
só acontece se o próprio elétron for uma partícula. O experimento também de Thomson, né? Que é aquele onde você joga um elétron sobre o efeito de campo magnético ou campo elétrico, né? No caso, o campo magnético, né? Ele tem uma deflexão com relação à sua trajetória. Ora, a deflexão de trajetória só acontece com partículas, né? Mediante a atuação do campo, tá bom? Então, nesse caso aí, no experimento de Thomson, que inclusive é um dos experimentos que deu, digamos, origem, né, às antigas televisões de tubo, né? As antigas televisões de tubo, aquelas que eram grandonas ali na parte de trás, ali é feito por deflexão de elétrons sobre campo magnético, que é nos experimentos de Thomson, né? Onde é que a gente vê mais que o elétron é partícula? No próprio espalhamento Compton também. O espalhamento Compton é uma evidência de que o elétron é uma partícula, porque ele sofre uma colisão e partículas colidem, né? Ondas interferem, tá bom? Partículas colidem, ondas interferem. É diferente, né? E onde é que o elétron possui propriedade de onda, né? Aí, de forma semelhante ao que acontece com a luz, o elétron também foi observado difratar. Então, o elétron também difrata. E quem fez, ao longo da história da física moderna, do começo aí da mecânica quântica, foram os trabalhos de Davison e Germain, né? Que eles conseguiram mostrar que quando você joga um feixe de elétrons, certo? E esse feixe de elétrons passa por um cristal, bom? Os elétrons, eles difratam. Bom? Os elétrons, eles difratam. Hoje em dia, isso aqui é muito simples de ser explicado, né? Na verdade, não é tão simples de ser explicado, mas é simples de ser visualizado da seguinte forma. O elétron, ao passar por uma fenda muito pequena, assim como a luz, ele vai ter, né, a sua trajetória totalmente, né, não conhecida, né? Inclusive a difração de elétrons, ela ainda é hoje uma das técnicas mais usadas, né, experimentalmente. Por quê? Porque ela permite descobrir, né, quanto que vale o espaçamento no cristal, né, o espaçamento entre a posição dos núcleos atômicos, né? Porque um cristal no estado sólido, ele é caracterizado por ser uma rede, né, periódica, ou seja, é um material, né, na qual a sua estrutura atômica ela é ordenada, tá bom? Se você tiver um material na qual a estrutura atômica é ordenada, você está diante aí de um sólido cristalino, né, que a gente popularmente conhece como cristal, né? Então, o cristal não precisa ser transparente. Para ser um cristal, basta que ele tenha uma organização, ele tenha uma periodicidade. Então, esse espaçamento aqui entre os átomos, que eu vou chamar de D, ele funciona como uma fenda, né? Assim como a luz, ao passar por uma fenda muito pequena, ela difrata também, né? Davison e Germain conseguiram mostrar que o elétron também difrata. Então, se o elétron difrata, é uma evidência, e isso só acontece para ondas. Tá bom? É uma evidência de que o elétron é uma onda. Então, a gente está diante aí de um certo impasse. Por quê? Porque assim como a luz tem diversos experimentos, diversos fenômenos aí na natureza que evidenciam que ela tem comportamento corpuscular e comportamento de partícula, o elétron, né, ou seja, a própria matéria, tá certo? A própria matéria
E quando eu falo matéria, eu estou falando, né, de partículas na qual a massa é diferente de zero. Sua massa de repouso aí é diferente de zero, digamos assim. Ela vai ter uma propriedade corpuscular e vai ter a sua propriedade ondulatória. E como é que eu posso tentar descrever isso daqui? Como é que eu posso encontrar, né, uma equação, digamos assim, que possa me dar os dois fenômenos, que possa me trazer um movimento, digamos assim, explicar o movimento dessa matéria agora que tem tanto propriedade corpuscular como propriedade ondulatória. Então, assim como existe a mecânica clássica, existe a segunda lei de Newton, a gente vai precisar de uma equação também que possa te dar esse comportamento corpuscular da matéria e o comportamento ondulatório da matéria a nível atômico, né? E ao longo da história da ciência, ao longo da história dos primórdios da mecânica quântica, diversos foram os cientistas, né, propuseram diversas equações, diversos conceitos que conduziram ao que a gente conhece hoje como a equação de Schrödinger, né? Então a equação de Schrödinger, né, ela é a, digamos, segunda lei de Newton, né, da mecânica quântica. É o ponto de partida na qual você consegue descrever os fenômenos quânticos através de uma formulação matemática. Então é justamente a equação de Schrödinger que te proporciona uma solução, né? E a partir dessa solução você consegue explicar diversos fenômenos da mecânica quântica. E quando eu estou falando de mecânica quântica, são fenômenos que acontecem a nível atômico, né? Existe ainda uma discussão muito grande na física, né, de saber até que ponto a mecânica quântica, né, ela vai descrever os fenômenos aí macroscópicos. Né? A gente sabe que existem diversas propriedades dos materiais, entre elas o fato de existir, por exemplo, materiais semicondutores, né? A mecânica clássica não explica a existência de materiais semicondutores, né? Materiais que possuem gap de energia, materiais que precisam ser, digamos que, estimulados a conduzir corrente só a partir de uma determinada energia. Né? Isso é explicado com a mecânica quântica. Tá bom? Então a gente precisa de uma equação, a gente precisa de uma diretriz, digamos, matemática para explicar isso daí. E quais são as ideias? Né? As ideias que a gente tinha justamente dessa série de experimentos aqui, né, de física moderna, espalhamento quântico, efeito fotoelétrico, né, os experimentos de Thomson, tudo isso aqui, ao longo da história da ciência, conduziu a dois postulados básicos. Né? O primeiro postulado, que é um dos postulados de Einstein, né, é de que a energia de uma partícula, certo? Ela é quantizada. Onde é que Einstein usou isso daqui? Einstein usou isso daqui para explicar o espectro de emissão de radiação do corpo negro, tá bom? E o efeito fotoelétrico. Tá? O que é interessante porque para explicar o corpo negro, né, não foi nem Einstein propriamente dito, e sim Planck. Né? A ideia de Planck de que a energia do fóton, né, era quantizada foi uma ideia extremamente revolucionária, né, que conseguiu prever que materiais aquecidos... Né, o que é o corpo negro? Só para lembrar um pouquinho de física moderna. O corpo negro basicamente é um material que absorve a radiação e não emite, né, radiação da mesma forma. Né? Ele absorve a radiação, né? E aquela radiação que ela absorveu, ela é reemitida, mas conforme um espectro que depende inclusive da temperatura. Então, na verdade, tudo é corpo negro. Se você for pensar, todo tipo de matéria, nós somos uma espécie de corpo negro, porque nós absorvemos radiação e nós reemitimos essa radiação aí dependendo da nossa temperatura.
né? Esse é o tal do corpo negro, tá bom? E ao longo da história, pensava-se, né, de que a relação entre a emissão e a frequência da luz que estava sendo reemitida por esse objeto aquecido aí, ela tinha uma divergência que era conhecida como a catástrofe do ultravioleta. Você deve ter visto isso daí em física moderna, né? Existia uma relação entre a emissão e a frequência, de que à medida que você se aproximava de grandes comprimentos de onda, né, a luz que era reemitida por esses objetos deveria ser infinita. A quantidade de emissão deveria ser infinita. Mas experimentalmente não era infinita. Então, essa catástrofe do ultravioleta aí, ela indagou muitos cientistas, porque as teorias clássicas que existiam até então, elas só previam essa catástrofe do ultravioleta, né? Mas experimentalmente não existia isso. A curva de emissão de radiação ela era uma curva bem comportada, né? Ela era uma curva que tinha o seu pico máximo num determinado comprimento de onda que dependia da temperatura do material, né? Mas para baixos comprimentos de onda a emissão era baixa e para grandes comprimentos de onda a emissão era baixa também. Ou seja, era uma curva suave. Ela não tinha divergência. Mas a teoria clássica previa a divergência que nunca aconteceu experimentalmente. Então vem Planck e propõe que a energia do fóton, né, que é justamente essa luz que está sendo emitida, ela é quantizada, né? E Einstein, posteriormente, conseguiu mostrar ou propor, né, que a relação entre energia e frequência era a mesma relação de energia e frequência do corpo negro. E que relação era essa? De que a energia era H vezes F. Então essa relaçãozinha aqui, que é a energia do fóton, né, é uma constante que multiplica a frequência do fóton. E essa constante aqui é a constante de Planck. A mesma constante que foi usada para explicar o corpo negro. E o que é interessante é que essa mesma relação foi possível explicar o efeito fotoelétrico. Por que eu estou falando tudo isso daí? Porque a equação de Schrödinger, né, ela não vem do além, né, e ela também não pode ser provada. Tá certo? Então, duas coisas que você tem que ter em mente. A equação de Schrödinger, ela não existe prova da equação de Schrödinger. Você não prova a equação de Schrödinger. Você parte de postulados, um deles é de que a energia, né, da partícula, aí no caso, possa ser quantizada, né, e tenta, a partir desses postulados, desenvolver uma formulação matemática. Tá certo? Tá bom? Então, a equação de Schrödinger não vem do além, porque ela vem de observações experimentais e postulados. Mas também ela não pode ser provada, porque não existe uma prova no rigor, digamos, da matemática que conduz à equação de Schrödinger. Uma hora a gente vai ter que fazer aí falar, digamos assim, um postulado, dizer assim, esse comportamento é assim porque, né, dá certo, né? Então isso aí seria basicamente a ideia do postulado. Você propõe sem nenhuma prova, você propõe uma ideia e vê se essa ideia funciona ou não. Até hoje tem se formado, tem sido bem aceita e tem funcionado aí para explicar diversos fenômenos. Tá bom? Qual seria essa proposta, né? Então a primeira delas aqui, como eu já falei, a energia é quantizada. E o que é interessante de Einstein é que ele propôs que essa relação aqui seria universal. Tá bom? E de fato foi. Explicou tanto o efeito fotoelétrico como o espectro de emissão de corpo negro, né? Daí o nome constante de Planck. Não é constante de Einstein, porque Planck já tinha proposto essa mesma equação. Só que o Einstein disse que era algo mais geral, né? Que era algo realmente das propriedades intrínsecas da luz, né? Então, que a energia dela era quantizada. Tá bom? E, posteriormente, veio aí um rapaz chamado Louis de Broglie, né, e propôs que o comprimento de onda de uma partícula, olha só, o comprimento de onda de uma partícula é a
associado, né, ao seu momento. Então essa proposta aqui, essas são essas duas propostas. Essa aqui foi proposta por de Broglie, de que o comprimento de onda associado ao momento linear da partícula é dado por lambda h sobre p. Né? Essa relação aqui, ela não pode ser provada. Como eu já falei, ninguém prova essas relações. A gente foi proposto as duas relações. E esse h também seria a constante de Planck, ou seja, uma partícula que tem um determinado momento linear, ela tem o seu, né? Então você tem uma partícula aqui com um determinado momento linear, você pode tirar o comprimento de onda associado dela como sendo h sobre p. Né? Isso aqui é o comprimento de onda de de Broglie. Tá bom? Inclusive, quando de Broglie propôs isso daqui, né, houve uma polêmica muito grande, né, porque como é que pode uma partícula, né, que tem o seu momento e tem a sua massa propriamente dita, né, como é que ela pode ter intrinsecamente uma onda associada a ela? Né? Por que você define o comprimento de onda se a partícula tem um momento linear bem definido, a massa bem definida? Não existe essa correlação entre, classicamente falando, não existia essa correlação entre comprimento de onda e momento. Então, como é que se define isso? Né? Então, quando de Broglie foi confrontado com essa ideia, ele sugeriu que, para provar que as partículas têm um comprimento de onda associado, você deveria submeter as partículas a experimentos de difração. Né? Então, uma das propostas de de Broglie foi justamente fazer um experimento de difração com elétrons. E foi justamente isso que, como já falei aqui no começo, Davidson e Germer fizeram. Né? Eles colocaram um feixe de elétrons, né, partículas que têm massa, passar através de um cristal, né? E houve um fenômeno de difração, e essa difração aqui você sabe lá da ótica que ela só vai existir, né, quando o lambda, né, das partículas, tá certo, for próximo da distância de separação entre os átomos, que no caso aí é a fenda. Você sabe lá da ótica que só existe difração se o comprimento de onda for da ordem do espaçamento. Né? É até uma coisa interessante quando você está, por exemplo, numa sala, né? Digamos que você está numa sala dessa daqui, por que é que as pessoas podem te escutar lá fora, quando a porta está aberta, mas elas não necessariamente precisam estar te vendo? Né? Esse tipo de questionamento pode parecer simples, né? Por que as pessoas te escutam com a porta aberta, mas elas não necessariamente precisam te ver? Né? A resposta é justamente a difração. Por quê? Porque o som difrata, a luz não difrata ao passar pela porta. Né? O comprimento de onda da luz ele é muito menor do que a largura da porta, de tal forma que a luz não vai difratar. E a partir do momento que a luz não vai difratar, a luz não vai espalhar. Então a luz que sai de você ela não vai ser espalhada lá fora. Então só quem vê você é quem está diretamente, né, posicionado à sua frente, para que o raio de luz chegue sem nenhum tipo de deflexão. Por outro lado, o som, ao sair da minha boca, ele passa pela porta, e no momento que ele passa pela porta, como o comprimento de onda do som, da onda sonora, é da ordem da largura da porta, né, você tem o som difratado ao passar pela porta. Tá certo? Então, em princípio, você pode escutar uma pessoa lá fora, não necessariamente vendo a pessoa por causa da difração do som. Né? Lógico que tem outros fenômenos de reflexão do som e tal, mas o principal fenômeno é a difração do som. Ele difrata ao passar por uma fresta pequena. Tá certo? Isso é a difração do som. Né? Então,
Então, da mesma forma, os elétrons eles foram observados difratarem ao passar por um cristal. Então, isso é uma evidência de que ele tem comportamento ondulatório. Existe aqui um lambda associado, e esse lambda é justamente o lambda de de Broglie, né? Então, essas duas relações aqui, a relação da energia com a frequência e a relação do momento com o lambda, elas podem ser reescritas, né? E escrever assim. A gente pode escrever E igual a HF, né? E aí define-se, né, o chamado a constante de Planck reduzida, né, que é o famoso H cortado, que é justamente H sobre 2π. 2π, né? 2m não, 2π. Então, esse H sobre 2π, a gente pode colocar aqui, é igual a 2π H cortado F. A junção de 2π vezes F é o que a gente conhece como ômega. Então, H cortado ômega, né? Da mesma forma, se P é igual a H sobre lambda, né, eu posso dizer que P é igual a 2π H cortado sobre lambda mais 2π sobre lambda de propriedades ondulatórias, a gente sabe que é o vetor de onda K. Então eu posso, no final das contas, ter que E é igual a H cortado ômega e P é igual a H cortado K. Essas são as duas relações principais, as duas relações matemáticas principais do que a gente conhece como física moderna. É a partir dessas duas relações aqui que a gente constrói, né? A gente não prova, a gente constrói a equação de Schrödinger, tá certo? Então vamos lá. Qual é a equação que a gente pode começar a pensar, né? A gente pode pensar o seguinte, que a luz é uma onda, tá certo? E a luz obedece às equações de Maxwell. E você sabe lá do eletromagnetismo, né, que as equações de Maxwell, elas satisfazem, quando você junta as equações de Maxwell, você cai na famosa equação de onda. E o que é a equação de onda? A equação de onda, ela é uma equação que te diz que d2, y, por exemplo, de x de t, dx2, menos 1 sobre v ao quadrado, onde você quer a velocidade da onda, né? d2, y de x de t, dt2, isso aqui é igual a zero, né? Isso aqui é a chamada equação de onda. Qualquer função que você tiver escrita como y de x menos vt satisfaz essa equação de onda aí. Na verdade, do eletromagnetismo, sabe-se que a luz satisfaz d2 é dx2 menos 1 sobre c2, isso aqui é a velocidade da luz, dE dt2 igual a zero. E para o campo magnético também, d2b dx2, né, é menos 1 sobre c2, d2b dt2 igual a zero. Para uma onda eletromagnética, né, que se propaga, por exemplo, na direção x. Tá certo? Então aqui digamos que é z, aqui é y. Então, quando você tem o campo elétrico se propagando assim e o campo magnético se propagando na direção perpendicular, os dois obedecem, né, à equação de onda. E qual é a solução comumente encontrada para partículas, para ondas, né, na luz, né? Você pode propor que a solução desse cara aqui, você deve ter visto isso aí lá, tridimensional, por exemplo, né, é igual a E0 elevado a I kx menos ômega t na direção I, que é a direção de propagação. E o B, desculpa, aqui seria na direção Z, né, que é perpendicular. Vou apagar aqui. Você deve ter visto isso aí lá em Física 4, né? Espero que tenha visto, né? K. Onde tá? E o B, isso aqui vai ser B0, elevado a I
x menos ômega t na direção y aqui junto. Então, essas duas soluções aqui são equações, são as soluções da equação de Maxwell para a luz, né, na ausência de campos, na ausência de matéria, ou seja, a luz no vácuo. São as soluções da luz no vácuo. Tá bom? E o que é que isso tem a ver com mecânica quântica? Né? Ora, se eu estou querendo encontrar uma equação, né, usando essas duas relações aqui, entre energia e momento, que satisfazem as minhas observações experimentais, né, e eu tenho uma equação matemática que governa as ondas, né, a gente pode começar a observar o que acontece, né, com esse tipo de função aqui, quando a gente faz algumas operações matemáticas. Né? Por exemplo, quando a gente tira a derivada aqui com relação a x, quando tira a derivada com relação a t. Então, digamos agora que para descrever o meu elétron, eu vou usar o que a gente conhece como função de onda. Função de x e de t. Eu vou chamar isso aqui de função de onda. O que é uma função de onda? A função de onda é como o nosso vetor posição lá na mecânica clássica. É ele quem vai te dizer onde é que vai estar a partícula lá na mecânica clássica. Então a função de onda ela vai carregar todas as características do meu elétron agora que tem comportamento quântico. Tá certo? E eu vou propor que essa minha função de onda, como o nosso elétron também tem comportamento ondulatório, ele vai ser dado como sendo digamos um psi de zero aqui, né, elevado a i kx menos ômega t. Né? Porque se é uma onda, né, eu posso propor que a minha função, assim como eu proponho aqui para os campos elétricos e magnéticos da luz, né, eu posso propor que o meu elétron com massa satisfaz também esse mesmo tipo de equação. E o que acontece quando eu tirar a derivada aqui com relação a x? Vamos lá. A derivada com relação a x do meu psi, né, vai ser o quê? Vai ser psi de zero. Quando eu tirar aqui a derivada de e elevado a i kx, vai sobrar um i k elevado a i kx menos ômega t. Ou seja, d psi dx é igual a I K psi. Certo? Derivada com relação a x é I K vezes o psi. Tudo bem? Tudo tranquilo aí? E o que acontece se eu tirar a derivada temporal agora? Então eu vou tirar a derivada temporal do meu psi de t. Vou tirar a derivada temporal do meu psi de t, vai ficar psi de zero. O que vai cair ali é menos i ômega elevado a i kx menos ômega t. Ou seja, d psi de t é igual a menos i ômega psi. Tá bom? Tudo bem? Bom, dito isso, eu posso chegar à conclusão aqui que se o meu elétron se comporta como uma onda, a sua derivada, né, ao você tirar a derivada desse rapaz aqui, faz com que a gente tenha o quê? A gente pode ter uma correlação entre a derivada e o k. Né? A derivada com relação a x está aparentemente associada aí ao k. Né? E a derivada com relação ao t está aparentemente associada ao ômega. Né? Então, perceba o seguinte, que k, daqui dessa relação eu tiro o seguinte, que k multiplicado pela minha função de onda do elétron é 1 sobre i dx psi. Né?
E o meu ômega vezes o psi, daquela relação ali, eu estou tirando que é menos 1 sobre I dt de psi. Tá bom? Olhando para essas duas relações aqui, e agora tentando introduzir a mecânica quântica nessas duas equações, o que a gente pode concluir? Se eu multiplicar todo mundo pela constante de Planck, essa mesma constante de Planck aqui reduzida, né, eu tenho o seguinte, que h cortado k, né, esse i aqui, quando a gente passa para o outro lado, ele vai ficar menos i, então vai ficar menos i, h cortado, d dx. Opa, esse aqui é a função de onda, né? Psi. Então aqui eu tiro que h cortado k, que multiplica o meu psi, né, vai ser igual a menos i, h cortado, d dx, vezes o psi. Por outro lado, quando eu multiplico isso aqui por h cortado ômega, vezes novamente o nosso psi, eu chego à conclusão de que isso aqui é igual a I h cortado d dt vezes o psi. Bom? E agora? O que isso tem a ver? E agora que a gente tem algumas relações matemáticas interessantes. Aparentemente, o produto de h cortado vezes o k, quando eu multiplico vezes a minha função de onda, é equivalente a tirar a derivada com relação à posição dessa função de onda. Né? Quando eu multiplico agora o meu h cortado vezes o ômega, né, com a minha função de onda, isso aqui é equivalente a tirar a derivada temporal da função de onda. Né? E o que isso tem a ver? Tem a ver que as observações experimentais da mecânica quântica nos disseram que P deveria ser igual a h cortado k e que E deveria ser igual a h cortado ômega. Certo? E aí é onde entra um dos postulados da mecânica quântica. É que as grandezas físicas, né, os observáveis físicos que a gente passa a conhecer agora, né, na mecânica quântica, não são mais só observáveis físicos, mas matematicamente eles são operadores. Eles atuam, né, sobre o estado quântico da partícula. E o estado quântico da partícula, sendo caracterizado por essa minha função de onda, a atuação desses observáveis físicos é equivalente a uma operação matemática. E que operação matemática é essa? É a derivada com relação à posição e a derivada com relação ao tempo. Então agora o meu P, ele deixa de ser só uma grandeza física normal, mas ele passa a ser um operador. A gente usa esse chapéu aqui para simbolizar operador. E que operador é esse? Esse operador equivale a menos I, H cortado, dx. É como tirar a derivada espacial da função de onda. E a energia passa a ter um papel, como é energia, né? Passa a ser um operador energia, que na mecânica clássica já existia, era o operador hamiltoniano. Na mecânica de Hamilton e Legendre, né, você consegue definir aqui o operador hamiltoniano como sendo equivalente à energia. Então isso aqui agora passa a ser equivalente a tirar a derivada temporal do meu estado quântico. Tá bom? Tudo bem? Mas falta ainda a equação. Que equação é essa? Ora, o que a gente pode considerar aqui que ainda é válido na mecânica quântica? Pode ser válido no movimento de uma partícula na mecânica quântica. Né? A gente vai considerar agora que a conservação da energia é satisfeita. Né? E a gente sabe que conservar energia é o quê? A energia total do meu sistema é a soma da energia cinética. A soma da energia cinética mais a energia potencial. Então, o que a gente vai considerar agora que isso aqui, se isso aqui tudo é observável físico, né?
tudo isso aqui passa a ser operador. Então, o meu hamiltoniano, na mecânica quântica agora, vai ser um operador energia cinética mais o meu potencial na qual a partícula está sujeita. Né? E se esses operadores atuam no meu estado quântico, eu vou dizer agora que a atuação desse hamiltoniano sobre a minha função de onda é igual à atuação do operador energia cinética sobre a função de onda mais a atuação do operador potencial sobre a função de onda. Tá certo? E aí a gente chega na nossa famosa equação de Schrödinger. Por quê? Porque agora eu sei que o meu operador hamiltoniano é IH cortado ddt e o operador energia cinética ele é P vezes P dividido por 2m. Isso aqui é o quê? Se o P é a derivada com relação a x, a gente tem menos IH cortado ao quadrado, a derivada segunda com relação a x. Tá? Tudo isso aqui sobre 2m. Então, eu posso reescrever agora a equação de conservação da energia como sendo IH cortado ddt, que multiplica aqui a minha função de onda, certo? Igual a energia cinética, que é I ao quadrado é menos, esse menos aqui vai ficar menos H cortado ao quadrado sobre 2m, D2 dx2 da minha função de onda mais potencial vezes a função de onda. Pronto. Essa equaçãozinha agora aqui diferencial é conhecido como equação de Schrödinger. Bom, e é justamente essa equação aqui que vai passar a ser testada, digamos assim, para ver se satisfaz o que é observado experimentalmente na mecânica quântica. O comportamento das partículas a nível atômico vai ser testado através dessa equação. Será que essa equação descreve todos os fenômenos quânticos? Né? É isso que foi proposto. Né? Então perceba que a gente construiu a equação de Schrödinger partindo de postulados da mecânica quântica e de uma formulação matemática que é a formulação da equação de onda. Né? Então, depois a gente vai ver que essa equação de Schrödinger aqui também satisfaz a equação de onda, né? Mas com outra definição mais interessante com relação à equação da continuidade e tal. A gente vai ver direito como é que essa função de onda aí, o que essa função de onda significa depois a partir dessa equação. Né? Então perceba que é interessante como é que a equação foi construída. Não é uma prova, né? É uma construção. A gente partiu dos postulados, das observações experimentais e tentou encontrar uma ferramenta matemática aqui que descrevesse algum comportamento do elétron. Né? Resta agora saber o que de fato é a função de onda, qual é a interpretação para o resultado dessa equação diferencial. Esse tipo de equação diferencial não é comum na física, você tem uma derivada segunda com relação à posição e uma derivada primeira com relação ao tempo. Então isso vai produzir diversos tipos de soluções que a gente vai ter que interpretar o que significa isso daí. Não é tão claro a partir dessa equação aí, isso não é a equação de onda. Né? Isso também não é a segunda lei de Newton, que você envolve uma derivada temporal de um lado e uma derivada segunda do outro. Né? Não é a equação do oscilador harmônico, por exemplo. Não. Então, é preciso entender matematicamente o que as soluções dessa equação vão me dizer. Né? E aí onde vai vir depois o que a gente conhece como interpretação de função de onda, que é um outro assunto que a gente vai discutir isso daí na próxima aula. Tá bom? Então, por enquanto eu quero que vocês só gravem como que a gente chega nessa equação aqui, e aí depois, posteriormente, a gente vai discutir bem o que significa o psi. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal.